Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos hoje de Te adorar, pela oportunidade que temos de Te cultuar e de entregar o nosso melhor ao Senhor, Pai. Obrigada, Pai. Nós levantamos as nossas mãos e nos rendemos a nossa adoração, rendemos o nosso louvor ao Senhor, Pai. Receba o nosso amor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querido, bom dia, seja bem-vindo, pode se sentar. Que bom ter você nessa manhã, que coisa maravilhosa você ter escolhido começar o seu domingo aqui, cultuando ao Senhor, amém? Eu gostaria de conhecer se temos aniversariantes. Se você fez aniversário durante essa semana, de novo nascimento ou de casamento, você pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Alguém? Amém. Nós tivemos aqui na sexta e no sábado a VIPs Conference. Nós temos um vídeo para passar por você. Então, fica ligado aí no que teve por aqui. Que você consiga expressar isso pro céu, irmão. Que você seja um sinal para o céu. Pai, é aqui, Pai, vem, queima em mim, me deixa queimar. 19 de outubro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. 19 de outubro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Quarta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir um dia de aula da matéria Ministério Prático com o professor Marcos Puceno. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta quarta às 20 horas. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Tá sabendo da novidade? Chegaram novos títulos no Verbo Shop.
E hoje queremos te indicar o livro Não Tendes Muitos Pais, do autor Mark Rembe. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de um pai e edificar uma geração de filhos e filhas em uma unção de porção dobrada. Neste livro, você aprenderá sobre a importância da paternidade e maternidade espiritual no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Para você trazer alguém que você deseja que conheça a palavra, para conhecer essa escola que tem transformado a sua vida e que tem nos abençoado tanto, amém? Eu gostaria de conhecer se nós temos alguém que está nos visitando hoje. Se você nunca veio na nossa igreja, essa é a primeira vez, eu gostaria de conhecer você. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Ninguém? Amém. Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Vou pedir para vocês abrirem em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe que esse momento, queridos, de dízimos e ofertas, não é um momento em que você vai entregar dinheiro ao Senhor, mas que você vai entregar a honra. O Senhor é digno, sabe, de ser honrado. Muitas são as formas pelas quais nós podemos honrar ao Senhor, e essa é uma delas. O Senhor instituiu os dízimos como um princípio mesmo, mas para que você seja abençoado, o Senhor é o principal interessado em que você seja abençoado, em que você prospere, e Ele instituiu, sabe, os princípios para que você possa cumprir, que você possa ter essa vida de prosperidade, amém? Então, com essa consciência de que o Senhor é o principal interessado em que você prospere, o Senhor é aquele que te dá forças para adquirir riquezas. Então, com essa consciência, eu vou pedir para você separar o seu dízimo, a sua oferta, amém? Você pode fazer através de dinheiro em espécie, tem um envelope na frente da sua cadeira. Se você for fazer através de débito ou crédito, atrás temos as tesoureiras com a maquininha para te ajudar. E se você for fazer através de Pix, aqui no telão nós temos a chave Pix, amém? Você que está nos assistindo pelo YouTube também está convidado a participar desse momento através do QR Code que está aparecendo para você na sua tela. Amém. Agora, você separou sua oferta? Vamos orar. Levanta para o alto a sua mão ou a sua oferta. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de dizimar, de ofertar, Pai, de honrar ao Senhor. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos e reconhecemos, Pai, a sua poderosa mão atuando sobre as nossas vidas. Nós consagramos, Pai, cada oferta e cada dízimo e declaramos, Pai, uma colheita abundante na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode vir a ofertar com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar nesse povo. Tu és o que a minha alma esperou. De Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Pai. Te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Oh, Pai, nós estamos felizes de estarmos aqui, Senhor, para cultuar. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que você é bom. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade sobre a nossa vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças, em nome de Jesus, porque você nos trouxe até aqui, Pai, em segurança. Pode tocar. Não diminui, não. Aleluia, Pai, nós te agradecemos. Você pode orar e agradecer ao Senhor nessa manhã. Agradeça ao Senhor porque você está aqui, porque você acordou hoje. Agradeça porque você tem onde dormir, o que comer, sua família está bem, seus filhos estão bem. Aleluia. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Pai, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. É para fluir, pode fluir. Não precisa ficar na melodia, não, deixa o Espírito te conduzir, Marcial. Aleluia. Aproveita esse momento, irmão. Coloca a tua vida, consagra a tua vida. Abandona aí os pensamentos de preocupação só por uma horinha. Abandona os sentimentos contrários. Pai, eu te agradeço porque toda a resistência do diabo está por terra em nome de Jesus. Todo espírito de distração e sonolência está por terra em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por uma atmosfera do Teu Espírito sobre nós. Obrigado, Pai, por uma atmosfera do Teu Espírito sobre nós. Nós estamos aqui por Tua causa, Pai. Nós estamos aqui, Pai, por Tua causa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Aleluia. Amém, meu irmão. Você pode sentar. Queria agradecer o pessoal do louvor. Obrigado. Se o Marcial puder ficar aí. Tu sabe, né, cara? Que eu tenho um negócio contigo aí. Bom dia, irmãos. Você está bem? Você já despertou? Lavou o rosto? Tomou o café? Está pronto agora para o café do Espírito? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode abrir comigo em Efésios 1? Efésios capítulo 1. Aleluia. Deixa abertinho aí. Qual a tua expectativa nessa manhã, irmão? Sabe que a nossa expectativa naquilo que Deus pode fazer na nossa vida atrai a manifestação, né? Quando nós chegamos num lugar com expectativa, às vezes aquilo que a gente está recebendo é até pouquinho, pequenininho, mas por causa da nossa expectativa parece que é tudo que a gente estava precisando. Sabe, a gente chega naquele lugar, sabe, quando eu era criança, eu estudava numa escola, claro, né? E no Dia das Crianças tinha uma visita para um lugar, um parque. E essa visita ela era anunciada com antecedência, né? No Dia das Crianças a gente vai para o parque. E cada dia que se aproximava daquele dia, meu Deus do céu, eu ficava... Tá chegando o dia que eu vou para o parque, tá chegando o dia que eu vou para o parque. Mamãe, que dia é dia 12? Que dia é dia 12, mamãe? E aquela expectativa em mim para estar naquele lugar, só para me divertir, ela ia crescendo, ela ia crescendo. E quando chegava um dia antes, 2 dias antes, eu não conseguia dormir direito.
Eu deitava, mas eu ficava olhando para o teto assim, pensando, meu Deus, amanhã eu vou estar no parque. Amanhã eu vou ter um dia de diversão, naquele lugar que, se não fosse pela minha escola, eu não poderia estar. Sabe que esse lugar é um lugar que Deus promove coisas que, por sua conta, você não ia poder ter acesso? Não, você não entendeu, não. Sabe, irmãos, tem coisas que, naturalmente falando, você nunca ia ter acesso. Aleluia. Mas por causa da unção do Espírito, que está disponível nesse lugar, toda vez que você vem. Você tem que ter expectativa, irmão. A minha parte aqui é 50%. A sua parte aí é 50%. Um culto, ele é cheio do Espírito e da manifestação dos dons quando existe a união entre a preparação do ministro e a expectativa do povo. Você entendeu o que eu falei? Você tem que vir para cá, irmãos, como se fosse ganhar R$1 milhão. Como é que você iria para o banco sabendo que você iria transferir para a sua conta o prêmio da Mega Sena? Vou lá buscar o prêmio da Mega Sena. Não, irmão, eu acho que você não ia nem dormir no dia anterior. Eu acho que você, no dia que soubesse que ganhou na Mega Sena, até o dia de receber, você já tinha gasto o dinheiro todinho na sua cabeça. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assim, eu vou dar dinheiro para meu pai, para minha mãe, vou ajudar fulano, vou pagar minhas contas, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou investir não sei aonde, vou fazer não sei o quê. Enquanto o dinheiro não chegasse, irmão, a única coisa que você ia pensar era na hora que o dinheiro estivesse na sua mão. Não era assim? Esse tipo de expectativa, irmãos, nós precisamos ter quando nós estamos nos direcionando para ir receber algo de Deus. Eu sei, irmão, você acordou cedo, você se preparou, alguns estão cansados, né? É normal, é natural, faz parte do nosso corpo, né? A gente trabalha e o nosso corpo ainda se fadiga, né? Se fatiga. Mas você tem que ter expectativa. Eu quero que você ore, feche os seus olhos e fale para o Senhor qual é a sua expectativa. Sabe, eu, Jonatas, não tenho nada para te oferecer, mas o Espírito Santo tem. Eu vou falar aqui e todo mundo vai ouvir a mesma coisa, mas cada um de vocês vai receber algo de diferente do Espírito aí, no seu interior. Coloca a tua expectativa nele nessa manhã. Sabe, destrava essas coisas no teu interior, irmão. Diga para o Senhor, Pai, eu estou cansado, eu estou assim, eu estou assado, mas eu quero colocar toda a minha atenção aqui em você. Eu quero colocar aqui todo o meu foco em você. Eu quero declarar, Pai, que eu estou, de certa forma, ansioso para receber o que você tem para mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito não se atrasa. Te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito está aqui conosco. E sim, Pai, nós queremos que esse culto não seja comum, não. Nós queremos que ele nos marque. Nós consagramos a nossa vida a você, Pai, nessa manhã. Colocamos a nossa expectativa em você. Sabemos que você tem coisas profundamente preciosas para nós, Pai. Oh, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, eu pedi para você abrir em Efésios 1. Efésios capítulo 1. Aleluia. Versículo 15. Diz assim: por isso também eu,
tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não somente no século, mas também no vindouro. Não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Sabe, irmãos, o irmão Kenneth Reagan, no livro Autoridade do Crente, ele fala que houve um período da vida dele em que ele leu esse texto de Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15 até o final, e Efésios capítulo 6, se eu não me engano, a partir do versículo 18. E nesses dois trechos, esse que nós lemos e o que eu citei, são duas orações que Paulo fazia. Aleluia! São duas orações que Paulo fazia. E essas orações Paulo fazia a respeito dos irmãos, né? Ele dizia, não cesse de dar graças em favor de vós, fazendo menção nas minhas orações. Paulo estava dizendo o quê? Eu oro para que vocês tenham isso aqui que eu vou dizer. E aí ele começava a dizer, eu oro, eu peço a Deus para que Ele vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Sabe, irmãos, e o irmão Reagan fala que um dia ele leu esse texto e ele disse, rapaz, isso é uma boa oração para eu fazer sobre a minha própria vida, a meu respeito. Então ele começou a orar sobre isso, ele começou a dizer, Pai, ele pegou toda a oração de Paulo e ele se colocou, né, na oração. E ele começou a dizer, Pai, eu oro para que você me dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que eu possa compreender qual é a esperança da minha vocação, para que eu possa saber quais são as riquezas da glória da sua herança, da herança que agora é minha. E aí ele continuava dizendo, para que eu entenda a suprema grandeza do seu poder e a eficácia desse poder. Poder esse que operou em Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E aí todos os dias de manhã, quando ele se levantava, ele orava sobre isso. Pai, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que eu possa compreender a esperança do meu chamamento, as riquezas da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder que opera e a sua eficácia. E aí de tarde ele orava, Pai, eu oro pelo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que eu possa compreender a esperança do meu chamamento, as riquezas da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder e a eficácia dele. E aí chegava de noite e ele orava, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que você está me dando espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que eu possa compreender a esperança do meu chamamento, Deixa eu ler aqui para eu não falar errado. A esperança do meu chamamento, para saberdes qual a riqueza da glória da minha herança em ti, e qual a suprema grandeza do seu poder para comigo. Segundo, ele fala para comigo porque aqui diz para conosco os que cremos. Amém? Então ele entendia, irmãos, que ele era um desses que cria. Então ele orava para que eu possa entender a riqueza da sua herança para comigo, porque eu creio.
E ele relata, irmãos, que depois de mais ou menos uns 6 meses orando assim, ele começou a compreender coisas da palavra de Deus que ele não percebia antes. Ele começou a entender algumas coisas que no começo ele tinha dificuldade de entender. E naquele tempo ele já era um pregador, então ele fala que ele começou a ficar com vergonha das coisas que ele pregava. Porque ele entendeu que as coisas que ele pregava até aquele ponto não estavam tão alinhadas assim com aquilo que a palavra de Deus dizia. Sabe, irmãos, por que eu estou falando disso para você? A atitude do irmão Reagan em fazer isso demonstra o nível de comprometimento com a palavra de Deus que ele queria ter. Porque Kenneth Reagan não estava só satisfeito de ter sido curado de uma condição ruim cardíaca, que ia levar a vida dele aos 16 anos no máximo, talvez aos 14. Ele não estava satisfeito, irmão, de ter saído da cama e deixado de ser, de certa forma, paralítico, né? Ele não era paralítico, mas a condição física dele era tão ruim que ele não conseguia ficar em pé. E ele relata em alguns livros que, para ele poder ler a Bíblia em cima da cama do hospital, os enfermeiros colocavam uma tábuazinha assim e colocavam a Bíblia aberta na frente dele, para ele só precisar ter o trabalho de passar as páginas. Porque ele não tinha força física para estar andando com a Bíblia para lá e para cá. Ele não tinha força física para sair da cama. Ele não tinha força física para se esticar e pegar a Bíblia no móvel do lado. E durante alguns meses da vida dele, tudo que ele fazia era ler a Bíblia, 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 ler a Bíblia. Até o dia, irmãos, que ele se deparou com o texto de Marcos 11, 23. Que diz que tudo, se tiveres fé, você vai dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, como se diz, assim será. E aquilo explodiu na cabeça dele. Ele disse, se eu disser tudo o que eu disser, crendo no coração, sem duvidar, vai se manifestar. Então ele começou a declarar a cura dele. Pai, eu te agradeço porque eu sou curado em Cristo Jesus. Sentado na cama, com as pernas fracas e o coração ruim. Sabe, irmãos, ele dizia antes dele ser internado no hospital que ele era uma criança e às vezes outras crianças faziam raiva para ele. E aí ele queria correr atrás da criança para bater na criança. Ele não era crente nesse tempo, né? E aí quando ele começava a correr atrás da criança para dar um cascudo na criança, ele sentiu uma dor profunda do coração e ele caía vermelho de dor e quase que roxo de dor. E aí, desses dias em diante a condição dele foi piorando até ele chegar nesse momento onde ele está no hospital. E os médicos diziam para ele, que ele não ia passar da adolescência. Mas ele pegou a palavra de Deus, ele colocou a palavra de Deus diante dele. Nos hospitais americanos, todo quarto, todo leito de hospital tem um livro do Novo Testamento, aquele livretinho azul. Você já viu? Ele pegou um livro daquele e começou a ler. E lendo, ele descobriu que Cristo levou sobre si as dores e as enfermidades dele. Ele descobriu que Jesus tinha pago um preço pela vida dele. E então ele sozinho no quarto orou e recebeu Jesus. Ele continuou lendo. E chegou o dia que ele entendeu que se Cristo tinha levado as enfermidades dele, ele não precisava mais carregar aquela doença. Porque era como pagar o preço por algo que já havia sido pago. Sabe, irmãos, quando você pega uma conta errada e você vai e paga, e depois você descobre que a conta foi paga, como é que você fica? Meu Deus, eu paguei a conta 2 vezes, isso não pode. Ninguém, irmãos, fica assim, besteira, só R$200 da conta de luz, né? Não, irmão, pode ser uma conta de R$50. Mas se você paga uma conta e você descobre que ela já foi paga, você exige o estorno.
Você não entendeu, não. Eu vou orar, vamos orar, eu vou orar mais um pouquinho aqui. Sabe, irmãos, quando nós pagamos uma conta que já foi paga, é direito nosso exigir estorno. Amém, você está começando a responder, isso é bom. Deixa eu ver se eu digo aqui desse lado. Quando você paga uma conta que já foi paga, irmão, é direito seu exigir o estorno. Muito bem. Você está chegando para o culto, amém. Sabe por quê, irmão? Porque não é justo pagar a mesma conta 2 vezes. E o irmão Rega entendeu, não é justo eu ter um coração fraco. Não é justo eu não ter forças para sair da cama. Porque Cristo certamente levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu quero abrir com você esse texto. Abra lá em Isaías 53. Por favor, Isaías 53, abra comigo. Isaías. Aleluia. Cadê, meu Deus? Tiraram Isaías da minha Bíblia. Achei. Glória a Deus pelo celular. Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente, diga comigo, certamente. Certamente, diga de novo. Certamente, diga mais uma vez. Certamente, 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 certamente Ele tomou sobre si. Irmãos, o que é algo certamente? É uma revelação muito profunda, não é isso? O que é algo certamente, irmãos? Você sabe dizer para mim o que é algo certamente? Essa palavra aqui, certamente, é a palavra hebraica aken. E lá no hebraico, sabe o que ela significa? Certamente, irmão, ela significa certamente. Certamente, verdadeiramente, de fato. Fato. Fato não é uma coisa que vai acontecer, irmão. Fato é algo que já é. Certamente, a palavra aken no hebraico significa também, na verdade, de fato, está aqui entre parênteses no dicionário, uma afirmativa forte. Certamente também significa, mas de fato, mas na verdade, enfatizando o contraste. Ou seja, eu e você éramos para termos uma vida miserável, uma vida cheia de doenças, uma vida difícil, uma vida pobre, uma vida puxando a cachorrinha com o pires na mão. Mas certamente, você entendeu o contraste? Mas certamente. Ou seja, você era para andar assim, eu era para andar assado, você era para andar cozido. Mas é o contrário, completamente diferente disso. Você era para andar nessa direção da pobreza, da miséria, da doença, da enfermidade, do pires na mão, mas contraste, certamente. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sabe que o texto não se preocupou de especificar quais. Isso quer dizer que cabe todas as enfermidades aqui. Tem versões que dizem, certamente ele levou sobre si todas. Sabe, irmãos, esses detalhes de palavras simples que a gente passa por cima, eles vêm quando a gente faz o que Kenneth Reagan fez. E não só ele, irmãos. Eu sei que existem muitos outros homens de Deus que são assim, e a gente os conhece. Alguns deles estão aqui na nossa nação, né?
Mas esses detalhes, irmãos, que a gente passa por cima são justamente aqueles que fazem toda a diferença na forma como nós vamos crer na palavra de Deus. E é por isso que o irmão Reagan, ele fazia isso. Ele orava, Efésios capítulo 1, versículo 14. Não era uma reza, irmão, que ele ia fazer, mas quanto mais você ora algo que está literalmente escrito na palavra de Deus a teu respeito, mais aquilo entra dentro de você. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E sabe que nem sempre você tem a oportunidade de estar num culto para ouvir a palavra de Deus e fé ser gerada no seu coração. Às vezes, irmãos, para falar a verdade, acredito que 80% das vezes que a sua fé vai precisar ser estimulada para que você ande de acordo com a palavra de Deus. A forma de receber esse estímulo de fé é através da sua boca falando. Porque o pregador do culto de domingo e os ministros do VC, eles não vão estar com você em todo momento. Sabe, quando as enfermidades tentarem se levantar no seu corpo, eles não vão estar lá. E a igreja, irmãos, ela tem que ser um lugar onde a gente recarrega, assim, as nossas forças. Mas ela também tem que ser um lugar onde a gente chega pipocando. Não é um lugar, irmão, para você vir bater seu ponto, não. Se você está vindo para cá bater seu ponto, acho melhor você ir para outro lugar. Sabe? Deus não está comprometido com pessoas que não estão comprometidas. Eu provo para você. A Bíblia diz assim, aos que me honrarem, quem conhece esse versículo? Mas aos que me desprezarem serão desmerecidos. Mas isso não é uma coisa que Deus está fazendo como uma atitude de birra, não, entendeu, irmão? Tipo assim, ó, me honre, porque senão eu vou acabar com a sua vida. Não, irmão. Quando você honra o Senhor, aquilo que está liberado da parte de Deus para a sua vida, entra no modo automático. Sabe o que é modo automático, irmão? É aquela porta que está lá na entrada do Rio Poti Shopping. Você já viu? Você precisa pegar na maçaneta da porta para ela abrir. Nem maçaneta tem. Sabe por que não tem maçaneta ali? Vou te dar uma revelação profunda agora. Porque não precisa. Não tem comando de voz, não tem sensor para ver se a sua íris abre a porta, não tem chave, não tem fechadura. Sabe o que faz aquela porta abrir? A sua atitude intencional de caminhar em direção a ela. Eita Deus! Quando você vai andando em direção à porta, ela se abre. Mas sabe que tem muitas pessoas que ficam olhando parado em frente à porta e ficam dizendo, como é que essa porta vai abrir? Senhor, essa porta não tem fechadura. Cadê a minha chave? Onde é a maçaneta para eu pegar? E Deus está dizendo, caminha em direção à porta que eu coloquei diante de você. Caminha em direção à porta que eu coloquei diante de você. E sabe, irmão, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. As pessoas olham para Jesus e aí, as que não conhecem profundamente a palavra de Deus, elas acham que Jesus foi ferido por Deus. Ou você viu o que Deus fez com Jesus, ou bichinho. Deus botou Jesus na cruz. Oh, meu Deus. Não, irmão, Deus não botou Jesus na cruz, não. Sabe quem pôs Jesus na cruz? A minha transgressão e a sua. Quem pôs Jesus na cruz fui eu e você. Foram as nossas transgressões. Mas calma, não é para você se sentir condenado, não. Era plano de Deus mesmo. Que Ele fosse colocado naquele lugar
no nosso lugar. Para que eu e você, irmãos, pudéssemos vivermos uma vida que nunca mais viveríamos, se não fosse o sacrifício de Cristo. Ele precisava morrer, era um processo de substituição. Todos nós estávamos desgarrados, todos nós havíamos desobedecido. Não havia salvação disponível para nenhum de nós, irmãos. Todos nós estávamos na direção da condenação eterna. Eu e você, bonitinho do jeito que a gente é, todos nós íamos para o mesmo lugar. Sabe, irmãos, que a pior coisa de ser eternamente condenado não é o fogo do inferno? Muita gente fala assim, tenha cuidado, porque se você não andar na vontade de Deus, você vai queimar no mármore do inferno. Não, irmão. Primeiro que o inferno não foi nem criado para você e para mim. O inferno não é um lugar que Deus criou para ameaçar os seus filhos. Você entende? O inferno também não é o lugar onde o diabo governa. Esqueça essa ideia de que o inferno está cheio de demônios com os tridentes esperando as almas para atormentá-las. O inferno, irmão, não é a pior coisa da condenação eterna. A pior coisa da condenação eterna é a distância eterna do Senhor. Podia ser um lugar só bonito como esse aqui que a gente vive. Mas viver longe do Senhor deveria ser para mim e para você algo mais penoso do que a dor e a tormenta. Sabe qual foi a coisa mais difícil para Jesus quando ele foi na cruz, irmão? Não foram os chicotes, não foi a coroa de espinhos, não foi os socos, os chutes, os cuspes, não foi nada disso. Sabe por que Jesus foi para o jardim Getsemane e ele dizia, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas, por outro lado, ele dizia que, de qualquer forma, que seja feita a tua vontade. É porque Jesus ia enfrentar pela primeira vez estar desconectado de Deus. Quando o pecado da humanidade fosse posto sobre ele, a conexão entre Deus e ele se romperia como se rompeu conosco. Ele ia viver exatamente o momento que nós vivemos quando morremos espiritualmente. Ele ia estar desligado. E quando ele estava na cruz, o que foi que ele disse quando isso aconteceu? Meu pai, por que me abandonaste? Ali estava acontecendo. Jesus estava, por causa da nossa transgressão e do nosso pecado, desligado. A coisa que ele mais temia não era a cruz, não eram os chicotes, não era a coroa de espinho, não era o manto cheio de vinagre ardendo sobre as suas feridas, mas era o momento em que ele estaria sozinho. Mas é nesse lugar, irmãos, nesse lugar que a palavra diz, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, isso aqui, irmãos, foi a maior obra que Deus realizou. Não foi simplesmente a cruz, mas a ressurreição de Cristo. Quando Cristo fez todo o processo pelo qual nós deveríamos passar, e Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, então o Senhor colocou à disposição, para mim e para você, uma nova vida. E essa vida, irmão, custou um preço alto. E eu pergunto para você, como você tem andado dentro dessa nova vida que Deus te deu? Será que você está comprometido como Kenneth Hagin?
que estava lendo a Bíblia. Sabe, irmãos, Kenneth Hagin entendia uma coisa. Tudo que eu preciso está aqui. O dinheiro que eu preciso está aqui nessa palavra. A cura que eu preciso está aqui nessa palavra. A mudança, a transformação do meu interior está aqui nessa palavra. A saúde da minha família está aqui nessa palavra. O meu chamado está aqui nessa palavra. O meu ministério está aqui nessa palavra. Tudo que eu preciso está aqui nessa palavra. Quando ele tinha problemas, irmãos, o que ele buscava? A palavra. Muitas vezes, quando temos problemas, a gente corre para os médicos. Amém. A gente pode ir para os médicos, tá bom? Não me apedreje, calma. O médico é uma bênção. É uma inteligência, uma sabedoria que Deus deu à humanidade mesmo. Para contribuir para mim e para você. Mas a nossa maneira principal, irmãos, de obtermos algo da parte de Deus não deveria ser a forma natural. A coisa que a gente considera primeiro não deveria ser o Dorflex. A coisa que a gente considera primeiro não deveria ser a renda extra que a gente vai procurar fazer para cobrir o rombo financeiro do mês que faltou o dinheiro, né? Está faltando dinheiro no final do nosso mês, a gente corre para vender coisas, para ganhar dinheiro de outras maneiras. E amém, irmão, tudo isso é lícito, não se condene. Amém? Eu também já tomei remédios. Eu também já fiz renda extra. Amém? Mas nós devemos começar a puxar a nossa mentalidade para fora dessa maneira natural de pensar. Onde nós agimos de maneira normal, comum. Você não é comum, meu irmão. Você não é normal, não. Sabe, quando Deus fez você, Ele colocou em você algo para servir como uma explosão atômica nessa terra, na sua geração. Quando Deus fez você, irmão, Ele tinha um propósito para realizar na terra. E tudo que você ia precisar para realizar essa obra dele na terra, Ele pôs dentro de você. Estou animado com a empolgação de vocês. Brincadeira, irmão. Você tem noção de quem você é, irmão? A Bíblia diz que Deus não poupou Jesus. Não poupou seu filho, que na época era único. Jesus tinha um filho único, que era Jesus, e Ele não poupou Jesus em favor de nós. Por acaso, a Bíblia diz, você acha que Ele também não te daria todas as outras coisas? Se você não tem filho, irmão, você tem um sobrinho, você tem alguma criança perto de você. Eu tenho certeza que você valoriza alguma criança que está aí na sua família. Você ama essa criança. Se você é pai, eu não preciso nem dizer, ou mãe. Não é assim? A gente dá a nossa vida pelos nossos filhos. A gente não dá a vida dos nossos filhos por aquilo que a gente quer realizar. A gente não chega no banco e diz assim, toma aí essa criança aí, me paga um dinheiro por ela. Me dá algum benefício, eu te dou essa criança aqui. Fica com ela aí, me dá algo de bom para mim. Ninguém faz isso. Mas Deus pegou o seu único filho, irmão, e colocou em favor meu e seu. E eu oro, irmãos, para que a nossa igreja, para que cada membro tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Para que cada um de vocês, e eu também, saibamos qual é a esperança da nossa vocação. Qual é a esperança da sua vocação? Você sabe que você tem uma vocação em Deus? Tem uma tarefa para você realizar. Qual é a tarefa que Deus tem para você realizar? Qual é a herança que você tem em Cristo? O que é uma herança, irmão? Uma herança é algo que você recebe, que foi conquistado por alguém. Olha, meu Deus. Está quase acabando.
Uma herança é algo que foi conquistado por alguém, e depois que aquela pessoa parte, tudo aquilo que foi conquistado por aquela pessoa fica para o filho, geralmente, ou para um parente próximo. Então a Bíblia diz que nós precisamos saber qual é a riqueza da glória da nossa herança. Existe uma herança em Cristo. Existe uma herança minha e sua. Nós recebemos porque ela foi conquistada por alguém. Essa pessoa já partiu. Ela não está mais aqui, embora esteja viva. Cristo não está mais aqui. Ele está aqui através de nós que somos o seu corpo. Amém? Amém? Então, existe uma herança. Quando Cristo morreu na cruz, irmãos, Ele conquistou algo para mim e para você. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, aquilo que nós não poderíamos fazer ficou disponível. Aquilo que nós poderíamos fazer, irmãos, ficou à nossa disposição. E quando nós recebemos Jesus pela fé, essa herança agora nos é entregue. Imagina, irmãos, tem um exemplo muito conhecido, talvez você até já tenha ouvido, de uma senhora que era muito pobre, e ela trabalhava na casa de uma pessoa muito rica. E ela trabalhou durante anos na casa dessa pessoa, e ela era tipo um assistente mesmo, que hoje chama de secretária do lar, né? Ela cuidava da limpeza, fazia a alimentação da casa, da família e tal. E depois de muitos anos, perto dela se aposentar, a chefe dela, né, a pessoa para quem ela trabalhava faleceu, mas antes dela falecer, ela deixou um quadro para essa senhora. E nesse quadro tinha um papel com os textos escritos lá. Mas essa senhora ela era muito pobre e ela não tinha educação nenhuma, então ela não sabia ler. Ela ficou, poxa, depois de tantos anos eu trabalhei tanto aqui, eu ganhar um quadro. Mas amém, né? Tudo bem. Levou o quadro para casa, pendurou o quadro na parede em homenagem à pessoa para quem ela trabalhou e deixou lá. Mas um dia, irmãos, ela recebeu uma visita em casa de alguém que sabia ler. E enquanto ela ia buscar água para receber bem essa pessoa, a pessoa viu o quadro e começou a ler o quadro. E quando ela voltou, a pessoa estava assustada assim, ó. Ela disse, a senhora ganhou esse quadro, comprou esse quadro aonde? Ela disse, não, eu ganhei esse quadro e tal, da minha antiga chefe, a pessoa para quem eu trabalhava. A senhora sabe o que tem escrito nesse quadro aí? Aí ela, não, eu não sei ler não, moço. Eu fiquei até meio triste, porque eu ganhei só um quadro. Mas eu não sei ler não. O senhor sabe ler? O senhor sabe o que tem escrito aí? Eu disse, sei. Tem escrito aí, irmã, moça, é uma herança. A pessoa que te deu esse quadro colocou tudo que ela tinha no seu nome. Agora imagine, irmão, você viver uma vida miserável, pobre, abrindo a despensa da sua casa, vazia, abrindo a geladeira e parecendo um coco branco com água dentro. E uma herança de milhões pendurada na parede da sua casa. O que você pensaria quando você descobrisse que você é milionário? Que você tem tudo o que você precisa ali à disposição. No comando da sua voz. Nunca mais, irmãos, você moraria naquela casa. Nunca mais você vestiria aquelas roupas. Nunca mais, irmão, você comeria aquela comida mais barata que você comprou só porque era o que você conseguia comprar no supermercado. Nunca mais, irmão, você ia andar com aquele sapato furado. Nunca mais você ia andar com o carro quebrando toda hora. Por quê? Porque você sabia que você tinha uma herança, irmão. Se fosse algo realmente físico e natural e houvesse um dinheiro para você pegar, quando o carro quebrasse, você vendia e comprava outro. Às vezes nem vendia, esperava nem vender, comprava logo o outro zero. Chegava no supermercado, irmão, ia parar de comprar as marcas mais baratas, ia comprar as marcas um pouquinho mais caras, amém?
Ou parava de comprar certos tipos de coisa que você nem gosta, porque você só compra porque você está apertado. Sabe que, nesse exemplo que eu estou dando, o dinheiro ia promover muita coisa para você. Bem-estar, segurança. Não é assim? Amém? Pois quando Cristo morreu por mim e por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, foi deixada uma herança. E essa herança, irmão, não é para você ter na glória. Não, quando Jesus voltar, aí, aleluia. Aí eu vou voar, meu Deus do céu. Não, irmãos, a herança é para ser usufruída em vida. Uma herança, irmãos, não é para... Ninguém dá uma herança para alguém usar depois que ela morrer, não. Porque depois que você morre, você não pode usar nada. Nessa terra, pelo menos, não. Não é assim? Uma herança, irmãos, é dada para ser usufruída em vida. A Bíblia diz que aqueles que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em... Vamos de novo. Aqueles que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em... Reinarão em... Farão o que em vida, irmão? O quê? Tem certeza que está reinar? Não está não, só viver com o suficiente para o que você precisa, humildemente, amém. Não está assim não, é reinar mesmo que está lá escrito. Como é que alguém reina, irmão? Você já imaginou, a gente vê os filmes aí de história, como é que um rei reina? Um rei mora nas melhores casas. Um rei veste as melhores roupas. Um rei come a melhor comida. Um rei está seguro, protegido, guardado. O rei anda nos melhores carros. Mas tudo isso é muito natural. O nosso reinado, irmão, ele ultrapassa as coisas materiais. Nós reinamos quando andamos em saúde. Porque sabe que um rei natural não pode dizer assim, agora eu vou ficar saudável. Pronto, estou saudável. Mas você pode, irmão. Você pode pegar a palavra e dizer assim, não importa a dor que eu estou sentindo agora. Mas eu reino em vida quando eu provo da saúde sobrenatural que Cristo conquistou para mim. Eu não aceito essa dor aqui. Não é porque eu sou o bichãozão, não. Mas é porque Cristo me fez o bichãozão. Eu não aceito essa dor, eu não aceito essa enfermidade no meu corpo, porque alguém já levou ela. Eu não vou pagar essa conta 2 vezes, não, diabo. Sabe que o diabo trabalha no espaço que você não conhece? Eu já falei isso aqui outra vez. O diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Você lembra desse texto? O diabo não está aqui. Aqui é ao meu redor, amém? Ao meu redor estão vocês. Nesse momento. Mas ele anda ao derredor. Ele fica lá de longe, observando você e eu. Buscando quem possa tragar. Por que o diabo precisa buscar quem possa tragar, irmão? Porque ele não pode tragar todo mundo. Ele não pode chegar aqui e dizer, eu vou tragar todo mundo, eu vou papocar todo mundo aqui, porque eu estou afim. Pá! Ele não pode, ele precisa buscar quem possa, porque existe quem pode e existe quem não pode. O que é que define para o diabo quem ele pode tragar, irmão? São aquelas pessoas que não estão andando de acordo com a palavra de Deus. Então ele fica te observando, ele olha para o Pablo daqui, aí não, deixa eu ver se eu olho para o Pablo aqui desse ângulo, nessa situação, deixa eu ver como o Pablo está reagindo, deixa eu ver como o Luan está reagindo nessa situação, deixa eu observar ele, e ele fica ali. O diabo tem trabalho, irmão, viu, para tragar você. E ele está profundamente comprometido com isso. E aí, irmãos, nós precisamos ter consciência disso, porque ele está buscando saber aonde você não está, aonde você não conhece a palavra.
ou o quanto você não conhece do que é direito seu na herança. E quando ele percebe, irmãos, que existe uma área da sua vida que você não entende bem o seu direito na herança, é lá que ele vai. Sabe que quando o diabo tentou Jesus, a gente tem 3 relatos de tentação, né? Ele diz, Jesus, transforma essas pedras em pães. Depois ele diz, Jesus, se você prostrado você me adorar, eu te dou tudo isso aqui, todo mundo e o governo e o poder do mundo. E a outra foi, Jesus, se você fizer se jogar daqui, os teus anjos vão vir te salvar. Se joga daqui, Jesus. E Jesus dizia, transforma essas pedras em pães, Jesus. Está escrito. Aí o diabo foi-se embora. A Bíblia diz, o diabo, nosso adversário. Você quer abrir lá em Efésios? Vamos abrir em Efésios. Efésios. Para a gente concluir. O diabo, nosso adversário. Cadê, meu Deus? Efésios. Aleluia. Efésios 6:11. Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes o quê? Ixi, deixa eu tentar aqui desse lado aqui, vamos ver se dá certo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar Foi melhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra o quê, irmãos? O que é que você tem que fazer para ficar firme? Se revestir da armadura de Deus. Mas o que é que a gente faz quando a gente está com a armadura de Deus? A gente fica firme. Amém? Tem um texto que fala, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Você percebeu que nesses 2 textos não está dizendo para você ficar não diz para você correr, não diz para você ir no monte, não diz para você, só diz para você ficar firme. O nosso papel, irmão, é ficar firme. É você travar aqui, ó, e você não sair desse lugar. Mas que lugar é esse onde você está? A palavra de Deus. Você entende? A palavra de Deus é o lugar onde você precisa ficar. Não é guerrear, não é ir atrás dos demônios de Teresina, na Ponte Taiada, sei lá onde, não. É o lugar onde você tem que ficar firme. É uma posição, é uma manutenção de posição. Você entende? É um lugar onde você já está. E o diabo vem buscando tragar você e você sai correndo. Você fica, irmão. Você fica no lugar, porque quando o diabo vem, ele vem para te tirar desse lugar que é a palavra de Deus. Porque quando ele tira você desse lugar, que é a palavra de Deus, onde você está firmado, aí ele consegue ganhar de você. Você entende? Então você tem que ficar nesse lugar, mas você só fica nesse lugar, de fato, se você se colocar nele. Em Cristo nós estamos num lugar de vitória. Porém, nós precisamos permanecer nesse lugar. E nós não permanecemos, irmãos, deixando a nossa Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sala da nossa casa, não. A gente não permanece lendo um versículo por dia, um capítulo por semana. A gente tem que ser mesmo como o exemplo do irmão Reagan. Todo dia a gente tem que ler, todo dia a gente tem que ler, todo dia a gente tem que ler. A palavra tem que estar enraizada no nosso coração. Irmão, você tem que ler tanta Bíblia que quando você dorme você sonha. Sabe, os psicólogos dizem que vai lá no seu subconsciente, né?
Eu tenho que encerrar. Você tem que ler e entranhar a palavra de Deus dentro de você, para quando o diabo vier, no dia oportuno, porque ele vem num dia, irmão. Existe um dia mau em que o diabo escolhe para ver se ele consegue tragar você. E você precisa permanecer firme na fé. E você só permanece firme na fé buscando a palavra de Deus. Então, nós temos, irmãos, uma herança. Nós temos uma herança. Não estamos perdidos, não. Agora, não estamos vivendo, muitas vezes, a herança. Porque não estamos constantemente nos firmando na palavra de Deus. E é trabalho meu e seu. Não adianta, irmãos. O texto não diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor buscando quem possa tragar. Resistir-me firme, clamando a Deus: Pai, me livre do diabo. Ele diz: resistir. Você resiste firme na fé. Você resiste firme na fé. Sabe que não foi Deus que deixou o diabo entrar no jardim do Éden? Deus criou o jardim, botou Adão e disse: dominai, cuidai, crescei, multiplicai, dominai. Sabe, irmãos, o diabo só pôde entrar lá porque talvez Adão tenha deixado mesmo. Não resistiu firme na sua posição. Não permaneceu nas palavras que Deus disse para ele. O processo de erro já tinha começado ali, quando o diabo conseguia acessar um território que não era dele, talvez com a permissão ou a negligência do dono daquele lugar, que era Adão. O resultado, irmãos, quando nós não exercemos a nossa autoridade em Cristo e não conhecemos a nossa herança, é que nós deixamos que o diabo ande no nosso território, no lugar onde nós mandamos, onde nós temos autoridade. E aí ele consegue fazer aquilo que ele não pode, porque muitas vezes nós deixamos. Mas eu creio, irmãos, que nessa manhã você vai resistir firme na fé. Eu creio nessa manhã, irmãos, que você vai sair daqui e você vai se comprometer com a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que você vai fazer como Kenneth Hagin e outros. Sabe, ler o texto, orar aquilo sobre a sua vida, declarar isso sobre você, estudar os livros, meditar, mergulhar mesmo tua cabeça na palavra de Deus, porque eu e você, irmãos, andamos por fé, e andar por fé é estar plenamente convencido. É estar plenamente convencido. Até que a tua fé a respeito de algo na palavra de Deus seja mais real do que essa cadeira que você está sentado. Seja mais real do que essa roupa que você veste. Seja mais real do que os boletos que te esperam. Seja mais real do que os sintomas que afligem o seu corpo. Quando a tua convicção for mais real do que as coisas naturais que estão acontecendo à tua volta, a tua fé vai produzir o resultado que está prometido na palavra de Deus. Amém? Você foi abençoado nessa manhã? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Fica de pé, fecha os seus olhos. Talvez nessa manhã, irmão, você tenha vindo para cá e você nunca tenha feito Jesus Senhor da sua vida. Você conhece ao Senhor, você conhece a palavra, mas a sua vida ainda não está de fato comprometida com Ele. Você nunca entregou mesmo a sua vida para Ele. Sabe que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e declarar que nós recebemos e aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós. Então eu quero dar a você essa oportunidade. Se você nunca fez essa oração e nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida, esse é o seu momento, né? Não deixe para depois, irmão. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E eu não quero dizer isso para gerar medo em você, não. Eu quero dizer isso para gerar em você mesmo a consciência da importância de decidir agora mesmo, né? Decide entregar a tua vida a Jesus.
Sabe, não é uma mudança de religião, você não vai deixar de ser da religião A ou B que você era ou é, para ser de uma nova religião, mas é uma transformação de vida, né? É uma mudança interior no seu espírito. Quando você vem aqui na frente e recebe Jesus como Senhor de sua vida, irmãos, não é uma simples oração que você faz, mas uma grande mudança no teu interior acontece. Então eu quero te dar essa oportunidade. Tem alguém nessa manhã que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? Aleluia. Aproveita as oportunidades que Deus te dá. Ao longo da nossa vida, Deus vai nos dando várias oportunidades. Ninguém pode dizer nunca que chegou ao final da sua vida e não teve uma oportunidade de conhecer o Senhor, porque o Senhor nos dá várias oportunidades. Mas talvez, irmão, você já tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus, mas você por algum motivo esteve distante da comunhão, distante da palavra, distante mesmo do relacionamento com Deus. E eu quero te dar também a oportunidade de se reconciliar nessa manhã, de vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Sabe que às vezes a gente fica muito preso às coisas erradas que a gente fez, que nos afastaram do caminho do Senhor. Não pensa sobre isso, irmãos. Pensa que Deus está de braços abertos para te receber. Lembra que a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando o sol nasceu, essa palavra se cumpriu mais uma vez. E não existe, irmão, buraco tão profundo que você tenha entrado que Deus não possa tirar de lá. Sabe, se você se afastou do Senhor, você é como um filho pródigo, que foi viver sua vida segundo a sua própria vontade, mas quando ele voltou, o pai dele recebeu ele com festa. E se nessa manhã você pretende voltar para o Senhor, saiba que Ele vai receber você com festa. Tem alguém nessa manhã? Aleluia! Talvez também você ainda não tenha sido batizado com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma promessa que já está disponível para nós. Você não precisa jejuar 200 dias, você não precisa subir uma escada de joelhos, você não precisa ir para o monte para ser batizado no Espírito, não. Do mesmo jeito, irmão, que você recebeu a sua salvação em Cristo, você recebe o batismo pela fé. É você olhar para essa promessa que está à sua disposição e dizer: Pai, você disse que ia disponibilizar isso para mim e eu quero receber. E eu creio que quando eu receber a imposição de mãos para ser batizado pelo Espírito, eu vou receber e vou orar em outras línguas. E do mesmo jeito que naquele dia você diz: Pai, eu quero te receber como Senhor da minha vida, e você veio aqui na frente, você o recebeu, você também receberá o batismo. Tem alguém que quer ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Glória a Deus. Talvez, irmãos, nessa manhã você veio aqui com um sintoma de enfermidade. Talvez você veio aqui, irmão, com uma dor nas costas, uma dor nos pés. Talvez o seu corpo não está funcionando de uma maneira que você sabe que ele deveria funcionar, porque Deus criou você e criou o teu corpo para ser perfeito. E se nessa manhã, irmãos, você deseja receber oração por cura, vem aqui na frente. Nós vamos impor, eu vou impor as mãos sobre você, em cumprimento ao que está escrito da palavra de Deus, que diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então, o que você precisa para ser curado é vir na frente, eu preciso impor minhas mãos e a outra parte está com Deus. Amém? Quando você sai do seu lugar e vem aqui, você está dando um sinal de que você crê que aquilo que a palavra disse vai se manifestar na sua vida hoje. Às vezes você pensa assim: só vou me levantar e vir? Sim. Levantar e vir muitas vezes é uma atitude de fé. Não se preocupando com o que as pessoas vão pensar sobre você, mas confiando. Sabe que a mulher do fluxo de sangue dizia assim: se eu tocar nele eu vou ser curado, se eu tocar nele eu vou ser curado. E ela foi em direção a ele. Ela saiu da onde ela estava, que era um lugar isolado, porque ela não podia ficar no meio do povo, porque ela era considerada impura pela lei. E se ela ficasse no meio do povo, ela ia ser apedrejada. Mas por causa do que ela cria, ela decidiu enfrentar esse paradigma. E ela foi no meio da multidão, dizendo: se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se
Se você está aqui nessa manhã e você precisa receber cura, vem aqui na frente. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então pratica essa palavra. Não deixa o diabo achar que você é alguém que ele pode tragar. Amém? Existe ele firme na fé. E você vai ver a manifestação do poder de Deus, porque Deus está comprometido com você quando você anda na palavra dele. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria de fazer algumas indicações literárias que estão relacionadas à palavra que foi ministrada hoje. Amém? A Fé para Remover Montanhas, de Kenneth Hagin. A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. E a Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin também. Amém? Ao final do culto, passa no Verbo Shop para adquirir alguma dessas indicações ou até mesmo outras que estejam relacionadas a essa ministração, que você vai ser edificado, amém? Agora eu vou pedir para você sentar um pouquinho, que a gente vai passar o vídeo do Projeto Farol. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com o chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir. Isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar cá os 3 projetos. Vão chegar terrenos que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonho de Deus. Porque o projeto está direcionado a servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo. Não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão. E crescer, e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno. É nosso. Em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui. Mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui. Que essa igreja vai expandir. Que a gente vai se tornar uma igreja missionária. Que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Glória a Deus, querido. Nós vamos ter a oportunidade de ofertar nesse projeto, amém? Esse projeto que nasceu no coração de Deus. E essa é a visão do Senhor para essa igreja, né? O projeto Farol vai vir, nós vamos adquirir o terreno da nossa igreja, vamos construir a nossa sede, amém?
E nós sabemos que muitas pessoas serão alcançadas. Então, nós somos participantes disso. Todos nós fazemos parte disso. E vamos ter a oportunidade agora de ofertar. Amém? Você pode ofertar através de espécie, com o envelope que está à frente da sua cadeira. Você pode utilizar o Pix, lembrando que o Pix vai ser um Pix diferente. É teresina@verbodavida.com, amém? É a conta do Banco do Brasil, não é a conta do Santander, que geralmente você faz o Pix para ofertar, amém? E você pode fazer também através de crédito ou débito, na maquineta que vai estar lá atrás, a tesoureira vai poder te auxiliar, amém? Você pode separar a sua oferta. Amém. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse projeto que nasceu no seu coração, Senhor. E nós cremos, Pai, que logo mais nós veremos a realização desse projeto em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, que essas sementes que serão plantadas irão gerar colheitas abundantes na vida de cada um dos meus irmãos. Nós consagramos cada uma dessas ofertas em nome de Jesus. Amém. Pode vir ofertar, querido. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei. Amém, glória a Deus. Você pode ficar de pé, nós já estamos encerrando o nosso culto, amém? Vá em paz, vá praticando essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Mais tarde nós temos culto às 16 e às 18 horas, amém? Vá em paz em nome de Jesus.